Boa tarde, eu sou a Thalita e hoje, juntamente com a Kesna e a Vitória, eu vou apresentar sobre o subfilo Chelicerata. O nome Chelicerata deriva do grego cheli, que significa garra ou quela. É um subfilo do filo Arthropoda, dos quais constitui uma das principais subdivisões. Atualmente possui cerca de 113 mil espécies vivas, porém existem incontáveis formas encontradas no registro fóssil. São em sua maioria animais terrestres, porém também existem algumas espécies marinhas. Aqui são exemplos de alguns representantes: as aranhas do mar e os límonos. Seu corpo é dividido em duas partes, ou tagmas: o cefalotórax ou prossoma, ou o abdômen ou opistossoma. O cefalotórax ou prossoma, consiste num acro mais 7 segmentos e possui 6 pares de apêndice. Os apêndices do primeiro segmento cefalotóraco foram perdidos. O primeiro par de apêndice dos quelicerados é um par de quelíceras no segundo segmento cefalotóraco, como mostra aqui na imagem. O segundo apêndice é o pé de palpa, que foi modificado para desempenhar diversas funções. Os apêndices restantes são os 4 pares de apêndices locomotores. O abdômen ou opistossoma é constituído por 12 segmentos ou mais e um telson pós-anal. Porém, em alguns grupos, o opistossoma pode ser subdividido em duas partes, o mesossoma ou o metossoma. E também uma característica deles é que eles não possuem mandíbulas nem antenas. Seus representantes incluem as classes aracnídeas, que são as aranhas, os escorpiões, os carrapatos, os ácaros, entre outros. Os picnogonidas, que são as aranhas do mar, e os merostomadas, que são os límonos. Boa tarde a todos, eu sou a Vitória e eu vou apresentar um trabalho sobre a classe aracnida e as suas principais ordens. É que a gente vai possuir a classe aracnida e todas as suas principais ordens, que são arenae, escorpião, os pseudoescorpiões, os anglipídeos, os palpígrades, o ricinoleia, esquizona, telefonida, que são os urupídeos, as salifugae, opiliões e os ácaros. Tanto a ordem arenae como os escorpiões, eles vão ser apresentados mais detalhadamente mais à frente. Primeiro vamos começar com os pseudoescorpiões. Os falsos escorpiões, como são chamados, eles vão lembrar bastante dos escorpiões pela presença de grandes pedipalpos quelados, onde estão localizadas as suas glândulas de veneno. Eles possuem corpo curto, não possuem pós-abdômen e nem aguilhões ou pectens, que é onde eles se diferenciam dos escorpiões verdadeiros. Eles são animais milimétricos e fazem aforésia, que é que eles se transportam pegando carona com outros animais voadores. Agora, os anglipídeos. Eles são encontrados em regiões tropicais não artropizadas, que é que não sofreram a influência da ação do homem, medem de 4 a 45 milímetros de tamanho. Seu cefalotórax vai ser recoberto por uma carapaça, possuem quelíceras queladas e biarticuladas, e os seus pedipalmos vão ser robustos, fortes e espinhosos. Eles não vão possuir nem glândulas de veneno ou repugnatórias. Os palpígrades. Eles vão ser animais milimétricos que habitam locais muito pequenos. Eles vão ser cegos e incolores. Eles não vão possuir nem órgãos circulatórios ou respiratórios, justamente por ele ser muito pequenos, eles vão fazer apenas trocas gasosas por difusão. Eles vão possuir flagelo longo com células sensoriais. Os ricinoleia. Eles vão ser chamados de aranhas carrapatas com capuz. Ele vai ser a ordem de aracnídeo menos diversa, que vai ter menos espécies catalogadas. Vão ser animais milimétricos, são animais milimétricos e predadores. O prossoma vai ser recoberto por uma carapaça. Suas caliças são semelhantes a pinças e os seus pedipalmos são bem pequenos. A ordem esquizomida. São aracnídeos milimétricos, apresentam um prossoma dividido e recoberto por uma carapaça dividida e que vai formando pequenas placas. São bastante semelhantes aos urupídeos.
Agora, os telefonidas, né? Ou uropígios, no caso. Eles vão ser chamados de escorpiões chicote ou escorpiões vinagre, porque quando ameaçados, eles vão levantar o seu opistossoma espirrando um líquido ácido. Eles não vão possuir glândulas de veneno. Eles vão possuir apenas esse mecanismo repugnatório. Eles vão habitar locais escuros e úmidos. Agora, a ordem Solifugae. Eles podem ser chamados de aranha do sol, aranhas do deserto ou aranhas do vento. São animais diurnos de regiões quentes e secas, né? Não possuem veneno nem produzem sida. Suas caliças são enormes e usadas para rasgar a presa. Os opiliões. Eles se diferenciam das aranhas por não possuírem pedicelo. A maioria é predadora e alguns são detritívoros. Apresentam glândulas de mau cheiro para sua defesa. Os ácaros. Representados por ácaros e carrapatos, ordem muito diversa, são encontrados em vários ambientes, inclusive nos aquáticos. Possuem fusão completa do cefalotórax e do abdômen. Seu corpo vai ser dividido em gnatossomo e idiossomo. Seus pedipalmos apresentam várias funções: receptores sensoriais, órgãos de suporte a parasitas, servem para filtração ou manipulação de suas presas. Possuem grande diversidade de hábitos alimentares. Vão possuir espécies parasitas que vão causar problemas para as plantações e vão ser responsáveis pela sarna humana, algumas espécies. E também tem os euripteridas, que são escorpiões gigantes predadores do mar, que eles foram extintos no período Permiano e Carbonífero, e eles vão ter um pouco de divergência quanto à sua classificação, justamente por possuir semelhança entre os aracnídeos e os merostomatos. Você sabia que existem animais que fazem rituais antes do acasalamento? Bom, eu falo da ordem Escorpione, do filo Artrópode. Quer saber mais sobre esse assunto? Me chamo Kedna Rebeca e observe as seguintes apresentações. A espécie, para ser classificada como um grupo dos escorpiones, deve seguir as características, ou seja, apresentar um corpo dividido em cefalotórax, abdômen, e este, por sua vez, é dividido em tronco e cauda. O cefalotórax é dividido como os pedipalpos, as quelíceras, os órgãos sensoriais, os olhos e a boca. Observe que o abdômen é dividido pelo telson, que é localizado na cauda, onde há armazenamento de veneno, e as quatro patas apêndices locomotores. Observe que não pode confundir os pedipalpos com as patas, ambas têm funções diferentes. Em algumas espécies, a estrutura da cauda é ausente, mas o veneno está contido nas quelíceras da espécie Pseudoscorpione. A respiração desse animal ocorre da seguinte forma: o ar entra pela abertura, que se chama espiráculo, e é direcionado para o filotraqueia, ou seja, são pulmões foliáceos. Esses pulmões têm formato de zigue-zague, que tem contato com o sistema circulatório, resultando assim as trocas gasosas, que serão direcionadas aos músculos ou outras regiões do corpo do animal. O prato principal desse animal são os insetos, como as baratas, e o processo de alimentação ocorre quando esse animal imobiliza a presa com o veneno, desmanchando suas peças bucais, como as quelíceras, que rasgam os tecidos da presa, e com a ajuda das enzimas digestivas, a presa vai mudando de estado intermediamente, de forma que o escorpião possa absorver todo o sucro nutritivo dessa presa. Esse animal usa estratégias de defesa, como alimentação ou para se defender. O escorpião agarra sua presa com os pedipalpos. Caso a sua presa seja grande ou ofereça resistência, ele utiliza a ação do veneno. Ou seja, se o seu rival aparenta ser grande ou oferecer resistência, ele vai utilizar o veneno para imobilizá-lo. Os escorpiões usam o principal órgão tátil, que é uma forma de reconhecimento sexual e exploração do chão. Esse órgão se chama pecten. O pecten é importante principalmente para a reprodução. O processo de reprodução ocorre quando o macho deposita o espermatófito, que é uma bolsa de espermatozoide, e em seguida faz um ritual junto com a fêmea.
entrelaçando os pedipalpos, direcionando a fêmea até a bolsa espermática, onde o macho depositou uma bolsa espermática anteriormente, antes de chamar a atenção da fêmea. Essa bolsa espermática, a fêmea irá sentar sobre ela, havendo a fecundação interna. Em algumas espécies, o macho deposita a bolsa espermática, não havendo a dança de acasalamento, ou seja, a fêmea irá ter acesso desta bolsa espermática sem a presença do macho, fazendo a fecundação sozinha. Observe algumas curiosidades sobre essa espécie. A fêmea pode ficar até 6 meses sem se alimentar. Em algumas espécies, a fêmea pode durar até 1 ano sem se alimentar. A segunda curiosidade é que na mudança do exoesqueleto, ou seja, no processo de equidízia, os escorpiões podem brilhar sobre a luz ultravioleta, porque na mudança de muda, sua película é tão fina que não contém mais substância que causa fluorescência. São animais que se alimentam de insetos e baratas que localizam em ambientes sujos. É importante ressaltar os cuidados que devemos ter para evitar alguns acidentes. O primeiro aviso diz o seguinte, que é importante verificarmos cuidadosamente calças, roupas, toalhas antes de usá-lo. O segundo tópico se refere use telas abertas dos ralos, pias e tanques, pois são ambientes que acumulam muita sujeira. Um cantinho adequado para as baratas ou insetos acumularem, ou seja, o prato preferido que atrai os escorpiões. Já no terceiro item, é importante que feche brechas nas paredes, móveis, rodapés, para que não sirva de esconderijo para os escorpiões. É importante que você siga todas essas orientações. Agora eu, Vitória, novamente vou apresentar sobre a Ordem das Aranhas. Algumas características gerais dessa ordem. Ela vai ser uma das maiores ordens em relação à sua diversidade, com 35 mil espécies registradas no mundo, sendo que dessas 35 mil, 15 mil são catalogadas no Brasil. Ela vai ter o corpo dividido em cefalotórax, que é o prossomo, e abdômen, que é o opistossomo. E esses dois vão ser unidos por um fino pedicelo. Vão ser animais predadores e carnívoros, é uma característica do grupo aracnida. Vão ser construtores de teias. Essas teias vão começar a sua produção nas glândulas serígenas, que são glândulas localizadas no abdômen que secretam proteínas e outras substâncias utilizadas na produção de seda. E vão ser expelidas pelas filandeiras, estruturas terminais ao abdômen ligadas às glândulas serígenas responsáveis por expellir a teia. O fio de seda vai ter diversas funções, como servir para a construção de teias, para revestimento de abrigos, a produção de teias de reprodução, as zootecas, vai servir de fio guia, vai servir na captura de presas, se enrolando a elas, mas nem todas as aranhas vão produzir esse fio de seda, que é o caso da aranha armadeira, que não produz. Eles vão possuir quelíceras, que elas vão possuir garras por dentro das quais passam os dutos provenientes das glândulas de veneno. Também vão possuir pedipalmos, e no pedipalmo vai possuir partes basais utilizadas para a trituração do alimento. Nos machos, esses pedipalmos também podem possuir bulbos espermáticos. Vai possuir 4 pares de pernas locomotoras. Vai possuir órgãos sensoriais, como os tricobótros, além das filandeiras e das glândulas serígenas que já foram faladas. Elas vão ser peçonhentas, todas vão possuir veneno, mas além do veneno, elas vão ter a capacidade de fazer a inoculação do veneno na sua presa. Ela produz e faz a inoculação. Essa inoculação vai ser feita pela quelícera. Elas podem ser classificadas tanto como labidognatas como ortognata. Essa classificação vai ser quanto à posição da sua quelícera. As labidognatas elas podem causar acidentes e elas pertencem à subordem Araneomorphae. E quanto às ortognatas, são as caranguejeiras e vão possuir a subordem Migalomorphae. Elas podem ou não possuir dentes, vão fazer sua respiração por pulmões foliáceos e traqueias, porque a maioria das vezes a traqueia não vai ser suficiente, como algumas têm um porte um pouco considerável, um pouco maior. Elas vão fazer a sua excreção através de túbulos de Malpighi ou por glândulas coxais. A reprodução das aranhas. Elas têm reprodução sexuada, são animais gonocóricos. O macho ele vai liberar o esperma em uma teia espermática recém-liberada.
Esse esperma vai ser coletado em cavidades especializadas do pé de palma, os bulbos espermáticos. Com essas estruturas, eles irão transferir o conteúdo para os receptáculos seminais da fêmea durante a cópula. A fêmea libera os ovos em obstáculos feitos em fios de seda, as zootecas. Algumas aranhas de interesse médico no Brasil. A gente pode ver na imagem, as 3 principais aranhas de interesse médico no Brasil vão ser as aranhas viúvas negras, as aranhas marrons e a aranha armadeira. A aranha armadeira vai ser da espécie da Phoneutria e ela não constrói teias, ela vai ser encontrada em todo o território nacional. E quando ameaçada, ela se arma levantando as patas. A aranha marrom, ela vai ser da família Loxosceles. E ela produz teias irregulares e vai ser encontrada em todo o território brasileiro. O seu veneno ele vai ter propriedade anestésica e ele também vai corroer vai corroer os tecidos da região da picada. E a aranha viúva negra, que é essa com uma pintinha vermelha. Ela vai ser da família Lactrodectus e vai ter um abdômen globoso. Elas vão ser encontradas no Nordeste e no Sudeste, principalmente. Elas têm a capacidade de tanatose, que é uma capacidade de se fingir de morta quando se sente ameaçada. O nome dela vai ser por ela comer o seu parceiro sexual após a cópula. Uma característica que não é só dela, mas a maioria das aranhas. Algumas curiosidades sobre as aranhas. De todas as aranhas, espécies de aranhas já descobertas no mundo, apenas uma espécie vai ser herbívora. Algumas espécies vão ser capazes de caminhar sobre líquidos, nadar ou até respirar debaixo d'água. As viúvas negras são famosas por devorar os machos depois de se acasalarem com eles, como já tinha falado. O veneno da viúva negra ele é 15 vezes mais potente que o veneno de uma cascavel. As teias de aranhas elas são 5 vezes mais fortes do que o aço. E algumas espécies, como as tarântulas, elas podem viver por mais de 2 décadas. E as aranhas não são muito fãs de formigas pelo ácido o ácido e o cheiro delas. Olá, agora eu, Thalita, vou apresentar o modelo didático de uma aranha. O material utilizado foi massinha de modelar e alguns fios. O corpo da aranha ele é dividido em cefalotórax e abdômen. O cefalotórax, essa parte apontada de preto, e o abdômen, essa parte apontada de vermelho. Nesse cefalotórax, ele possui um par de quelíceas pareadas, que tem função de injetar veneno nas presas e capturar alimento, como está apontando essa setinha vermelha. O cefalotórax também possui um par de pedipalpos que desempenham diversas funções, entre elas manipular alimentos e também atuar como órgãos gustativos, ou seja, órgãos que sentem o sabor dos alimentos. O cefalotórax e o abdômen existe um estreitamento que permite uma tagmose bem evidente. E esse estreitamento é chamado de pedicelo, como mostra que é apontado a seta em vermelho. No abdômen se localizam as fiandeiras, que têm função de produção de seda para a confecção de teias. E essas teias das aranhas elas são utilizadas para vários fins, entre eles formar casulo, armazenar alimentos e capturar presas. Os outros apêndices são os apêndices locomotores, que, como o nome sugere, eles têm finalidade de locomoção. Eles são 8, como mostra na imagem. De órgãos sensoriais, eles possuem os olhos, que são normalmente 8 olhos simples. E dentre esses 8
Um par serve para visão verdadeira e os restantes têm função de ocelo, que é captação de luz. Eles também possuem os tricobótros, que são estes pelos sensoriais. E esses pelos, eles possibilitam que a aranha perceba melhor o ambiente próximo a ela, como mostra na imagem apontada na seta vermelha. Esses são os tricobótros. Agora, um pequeno vídeo do modelo didático geral.